tarde, boa noite. Como é que vai você? Tudo bem? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos um mapa antigo, né? Waltenberg, um mapa, esse mapa foi extraído lá de algum site do Arraial do Cabo, Fotografia BR, mapas, Hotmail, acesso em 7/10/2012, tá? Muito bem. Publicado em Veneza, olha o que diz o texto sobre o mapa. Publicado em Veneza no ano de 1556, o mapa abaixo é um dos primeiros a mostrar o Brasil individualmente. Raro, esse mapa faz parte de uma obra italiana, Atlas delle Navigazioni e Viaggi, Atlas de Navegação e Viagens, de Giovanni Battista Ramusio. Trata-se de uma pintura da época do Brasil, da época sobre o Brasil, a qual revela pouca preocupação geográfica, mas que nos mostra o quê? Então, você pega um mapa desse, você tenta desvendar. O que dá para ver aqui, Waltenberg, nesse mapa? Então, o que dá para ver? Bom, eu consegui ver caravelas, né? Dá para ver caravelas, várias embarcações, né? Dá para ver algumas baleias. Baleias, pelo menos os peixes parecem ser grandes aqui. Dá para ver uma casa, né? O formato de uma casa aqui, ó. Como se fosse o formato de uma casa, isso, mas não tem gente morando, né? Árvores, e a coisa que mais me chamou a atenção, né, quando eu olhei para esse mapa, foi a quantidade de índios que aparecem aqui. Quantidade de índios, isso, a quantidade de índios que aparece. Muitos deles carregando toras de madeira, né? Dá para ver, ó, carregando o quê? Toras de madeira. Ah, Waltenberg, então isso é a época do período pré-colonial. Pronto. Então esse mapa, ele está retratando a extração do quê? Do pau-brasil. Está retratando a época do pau-brasil. Então isso corresponde ao chamado quê? Ao chamado período pré-colonial. Período pré-colonial da história do Brasil. Bom, também esse período pré-colonial corresponde aos 30 primeiros anos, né? De 1500 a 1530, quando Portugal ainda não tinha demonstrado interesse em colonizar o Brasil. Então nós chamamos de período pré-colonial, né? Beleza? E quando se fala de extração do pau-brasil, o que é que a gente tem que lembrar? Que o rei de Portugal, ele primeiro decretou o seu estanco, né? O estanco. Mais tarde, ainda durante o período da União Ibérica, né? E isso foi confirmado pelo governo da Espanha. O que é o estanco? Estanco é o chamado monopólio régio, né? O monopólio régio. Ou seja, só o rei ou pessoas autorizadas pelo mesmo é que poderiam extrair a madeira do pau-brasil. Certo? Então o governo fazia o quê? O governo fazia concessões. E o que seriam concessões? Concessões seriam autorizações do governo, né? Autorização para a extração da madeira. Autorização para a extração da madeira, tá? Para a extração da madeira, exatamente. Então não era qualquer pessoa que podia chegar aqui e extrair, não. Só pessoas que tinham autorização do governo, tá? Muito bem. A gente sempre lembra que o cara que mais recebeu autorizações para extrair madeira do pau-brasil, principalmente no litoral nordestino, foi o Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, o Fernão de Noronha, foi o cara que mais recebeu autorização para a extração da madeira, tá? E durante a extração, o que é que a gente tem que lembrar? Da outra palavrinha, escambo. Lembra da palavrinha? Ah, Waltenberg, me lembra, é a troca, né? Isso. O índio, ele cortava a madeira, levava a madeira até pontos do litoral, depois essa madeira era embarcada nas caravelas, então o índio recebia o quê? Como pagamento? Bugigangas, canivetes, serrotes, facões, pentes e espelhos. O índio cortava a madeira, certo? Cortava a madeira em troca de objetos de pequeno valor, em troca de objetos que para os portugueses poderiam ter um pequeno valor, né? Para os indígenas, tudo aquilo era novidade, então aquilo teria um grande valor, né? De pequeno valor, ok? Então chamávamos isso de quê? Escambo, né? Escambio, câmbio, troca. Lembre-se disso. Beleza? Muito bem. Então, trata-se de uma pintura da época sobre o Brasil. Aí ele não quis dizer qual o período.
a qual revelou pouca preocupação geográfica. Mas que mostra o quê? Então, eu vi isso aí. Né? Extração do pau-brasil, eu vi a extração do pau-brasil. Eu vi aqui alguns nomes do tipo terra não descoberta, né? Dá para ver o nome Brasil aqui, ó, tá vendo? Brasil aqui, ó, o nome Brasil, tá vendo? Beleza? Então, mas que nos mostra uma terra de riqueza e exuberância das matas, a fartura dos peixes nos mares e a existência de povoadores fortes, sadios e trabalhadores. Povoadores? Então, se é período pré-colonial, então não existe esses povoadores ainda. Não existe. Tá? E a gente não vê essa quantidade toda de peixe. A gente vê algumas baleias. Né? Dá para identificar que são baleias, peixes de grande porte. Mas não dá para ver essa grande quantidade de peixe que ele tenta dizer aí no texto. Então, está errada a letra A. Indígenas extraindo troncos de pau-brasil, que depois eram empilhados nas feitorias. Então, isso aqui seria o quê? Essa casinha aqui seria uma feitoria. Né? Feitoria era o local onde a madeira era armazenada para depois ser embarcada na caravela. Tá? Chegando os portugueses, os nativos eram recompensados através de um escambo com produtos europeus. Verdadeiro. Letra C, o início da colonização. Não é início da colonização, porque se trata do período quê? Pré-colonial. Ainda diz, os indígenas estão derrubando as árvores para formar os campos onde seria feito o plantio da cana-de-açúcar. Não. A extração da madeira, né, não era com o objetivo de limpar a terra para o cultivo da cana. Letra D, o medo dos nativos brasileiros com a chegada das naus portuguesas, eles estão abatendo as árvores para a construção de fortificações. De maneira nenhuma, os índios não tinham essa mentalidade de construir fortalezas para se defender de um povo invasor. Homens nus, selvagens, que conviviam pacificamente com animais de grande porte, o que causava grande espanto e medo aos colonizadores. Animais de grande porte aqui? Não, dá para ver no meio do mar, né? As baleias. Então, Votemeg, se trata de quê? De indígenas extraindo o pau-brasil em troca de quê? De objetos de pequeno valor, né? Como pentes, espelho, canivetes e retalhos de pano. Beleza? Deu para entender? Tchau, pessoal. Fica com Deus e até a próxima.